Salve espectadores do canal! Quando se fala em fontes primárias para o estudo de história, normalmente as pessoas pensam em fontes de arquivo, que são as mais conhecidas e mais associadas ao trabalho de quem faz história. No entanto, muitos arquivos são de difícil acesso, ou por políticas internas ou às vezes políticas nacionais, mas também porque muitos arquivos necessitam que o pesquisador ou pesquisadora viaje até eles para ter acesso aos documentos físicos. Mas existem muitos projetos em muitos lugares que estão aos poucos digitalizando suas documentações. E o vídeo de hoje é para falar de um desses projetos. O vídeo de hoje é para falar especificamente do projeto chamado Opening the Archives, que é uma associação entre a Brown University, representada pelo professor James Green, e a Universidade Estadual de Maringá, representada pelo professor Sidney Munhoz. O objetivo desse projeto é disponibilizar em PDF arquivos das relações entre Brasil e Estados Unidos, que é um material muito rico para quem estuda história, ciência política, relações internacionais, entre outras áreas das ciências humanas. No site da Brown University já tem um subsite lá, que o link está aqui embaixo na descrição, inclusive, onde você encontra documentações dos anos 60 até os anos 80. Ou seja, cobrindo a ditadura militar. E no site da Estadual de Maringá estão sendo colocados documentos dessas relações Brasil e Estados Unidos que vão de 1910 a 1963. Nesse vídeo, o professor Sidney Munhoz conta pra gente como esse projeto começou, que documentos estão sendo colocados, quais os desafios técnicos para isso, como isso está sendo feito, fala inclusive de algumas informações e casos que ele encontrou em algumas dessas fontes em pesquisas que ele fez. Então, se você se interessa por isso, seja relações Brasil e Estados Unidos, seja disponibilização de fontes de forma digital, esse vídeo é para você. E eu espero, claro, que os links aqui embaixo e a publicização desse projeto ajudem muitos de vocês que assistem o canal e querem fazer pesquisas sobre temas paralelos a isso, que estudam ditadura militar no Brasil, relações internacionais, aqueles de vocês que estão procurando tema de pesquisa para um TCC, uma dissertação, uma tese e precisam de material, eu realmente espero que esse vídeo possa ajudar vocês. E falando em ajuda, está aparecendo aqui os nomes dos apoiadores do Leitura Obrigatória pelo Apoia-se. A partir de R$2 por mês você já pode colaborar com o canal e o seu nome aparece aqui embaixo. Na descrição desse vídeo e todos os outros vídeos tem sempre o link para acessar a campanha do Apoia-se do Leitura Obrigatória. Já temos dezenas de apoiadores, desde estudantes a professores, e o canal está crescendo e essa ajuda é fundamental para a gente continuar trabalhando. Um último recado antes de entrar no vídeo, não se esqueçam também que ali embaixo tem um link para a Obrigastore, que agora está hospedada na Doppel Store. Comprando qualquer camiseta no site da Doppel, entrando por esse link que está aqui embaixo, a gente recebe uma comissão. E isso também ajuda o canal, para aqueles que não querem ou não podem colaborar pelo Apoia-se, mas gostariam de comprar camisetas com temáticas de ciência. Então, fica a sugestão aqui, e ano que vem eu quero ter as camisetas aqui para mostrar para vocês, mas por enquanto vocês já podem olhar as imagens das camisetas no site da Doppel, link na descrição. Chega de enrolação, vamos ao vídeo. Meu nome é Sidney Munhoz. Eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá, onde eu trabalho desde a década de 1980. Eu tenho atualmente um foco de trabalho centrado principalmente na questão das relações internacionais contemporâneas, tendo como eixo a Guerra Fria, a política externa dos Estados Unidos e, mais recentemente, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil no contexto da Guerra Fria e alguma coisa, inclusive, do pós-Guerra Fria, ou seja, principalmente a segunda metade do século XX e o início do século XXI. Então, dentre os trabalhos que eu tenho desenvolvido, eu acredito que um que mereça destaque é o Opening the Archives Project, que é uma parceria entre a Brown University dos Estados Unidos e a Universidade Estadual de Maringá.
Esse projeto ele teve início em 2012 com um convite que o professor James Green, lá da Brown, fez a mim para a gente pensar um projeto de digitalização de documentos das relações Brasil-Estados Unidos durante o período da ditadura militar. O convite dele, ele veio a partir de um contato anterior que nós já tínhamos. O James Green havia participado de um livro que eu organizei, que é o Relações Brasil-Estados Unidos, séculos 20 e 21, que teve uma edição em 2011 em português e depois uma edição em 2013 em inglês. E o James Green sabia, por intermédio de outros colegas, que eu estava a trabalhar numa grande base de dados das relações Brasil-Estados Unidos ao longo do século XX. E aí ele propôs essa parceria. Essa parceria, ela foi viabilizada através de um convênio internacional entre a UEM e a Brown. E em abril de 2013, nós fomos com uma equipe de 2 estudantes, um da graduação e um da pós-graduação da UEM. Nos encontramos com mais 10 estudantes da Brown nos Estados Unidos, mais o James Green e outros colegas, e nós fomos para o NARA, o National Archives, em Washington. Essa equipe trabalhou por cerca de 3 meses na digitalização de documentos lá no NARA. Primeiro, essa equipe foi treinada por técnicos do NARA, firmou-se uma parceria com o NARA e pela primeira vez pesquisadores tiveram uma sala dentro do NARA onde nós pudemos levar computadores, equipamentos e efetivamente se trabalhou para digitalizar e indexar essa documentação. O processo de digitalização foi de cerca de 3 meses, mas depois houve um trabalho ao longo de mais um ano para a indexação. Na sequência, e sob a coordenação do James Green, se fez um trabalho de pesquisa nas bibliotecas presidenciais, na Biblioteca Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, Ford, e chegando até a Biblioteca Carter. E essa documentação ela já está disponível na primeira fase do Open in the Archives, e os documentos estão indexados, é possível fazer busca por palavras-chave e abrir esse material tanto no computador quanto em smartphones. Na sequência, nós passamos a trabalhar para a publicação de uma base de dados gigantesca que nós já tínhamos aqui, que também é proveniente do NARA, que pega o período que vai de 1910 a 1939 e de 1945 a 1959. Esse projeto ele contou com o apoio da FINEP, por meio do financiamento de equipamentos da Central de Documentação da UEM, que vai desde scanners de diversos tipos, um data center, E também tive o apoio do CNPq, por intermédio de uma Bolsa Produtividade, e da CAPES, por intermédio de uma bolsa para um pós-doc na Brown University. Então eu passei de meados de 2015 a meados de 2016 nos Estados Unidos, onde nós estreitamos ainda mais essa parceria. Ao retornar, dialogando com o professor Alexandre Busco Valim, aqui da UFSC, nós ampliamos um pouco, porque nós temos uma lacuna entre 1940 e 44, que é o período da Segunda Guerra Mundial, um período muito rico e que tem uma documentação vastíssima. O Alexandre havia feito pesquisas nos Estados Unidos e ele havia trazido para o Brasil 20 rolos de microfilmes de um universo de mais de 80 que cobrem
uma parte desse período. Então, por intermédio desses contatos, e como eu tenho uma longa parceria com o Alexandre em publicações, em mesas, bancas, etc., além de uma enorme amizade pessoal, nós integramos a Universidade Federal de Santa Catarina nesse projeto. Então, hoje ela é uma parceira também. Em paralelo, nós integramos a Universidade Estadual de Londrina, por intermédio do professor Francisco Ferraz, que também é especialista no tema da guerra e na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí nós pretendemos, então, num próximo período, viabilizar recursos para cobrir esse período. Lá na Brown, nós viabilizamos recursos, por intermédio do professor Green, para cobrir o período do governo Kennedy, 1960-1963. Então esse material também já está digitalizado. Em Maringá, nós fizemos a conversão de todo esse material, que no geral estava predominantemente em TIFF, para suportes mais leves, em PDF. Nós criamos uma equipe de estudantes de graduação, coordenados pelos meus estudantes de pós-graduação, o Pedro Carvalho de Oliveira, que é um doutorando, o José Vitor Lara, que é um mestrando, os dois lá de Maringá, e a Natália Abreu, que hoje trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina, no doutorado dela. Então eles tiveram uma participação nessa coordenação de estudantes de graduação e que fizeram a indexação. Como esse universo é muito grande, diferentemente da fase que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, onde a indexação foi documento por documento, nós seguimos a estrutura na qual a documentação está organizada no NARA, que originalmente era em grandes rolos de microfilmes, que tem aí entre 1.200 e 1.500 fotogramas, e fizemos a indexação por rolo, ou seja, indicando genericamente o assunto que nós temos naquele rolo. Esse trabalho, nós recebemos o suporte da RFC Sistemas, que é uma empresa que desenvolveu um modelo para a gente criar essa indexação e organizar um repositório. Esse material está em processo de indexação e nós estamos fazendo os uploads. Hoje nós já temos uma página bilíngue também dessa fase do projeto no ar, nós estamos lançando ela nesse momento e nós estamos a fazer os uploads. Esperamos até concluir esses uploads até janeiro, quando deveremos colocar no ar cerca de 300.000 páginas de documentos das relações Brasil-Estados Unidos, então cobrindo o período 1910, 1963, com uma lacuna nos anos entre 40 e 44, que está coberto apenas parcialmente, como eu indiquei anteriormente. O processo ele é bastante simples, porque a pessoa pode jogar as palavras-chave, ela vai indicar que rolos e, portanto, lotes de documentos fazem referência àquilo, a pessoa pode fazer o download daquele documento, ela já fica com isso no seu computador ou no seu laptop e pode passar a fazer a pesquisa. O que nós acreditamos é que essa parceria, que envolve universidades brasileiras e universidades dos Estados Unidos, pesquisadores brasileiros e dos Estados Unidos, ela vai criar um novo patamar nas pesquisas das relações entre os dois países ao longo do século XX, porque efetivamente nós vamos tornar pública uma documentação vastíssima que antes só era possível acessar lá no National Archives. E mais, mesmo para os pesquisadores dos Estados Unidos,
eu acredito que nós passaremos a ter uma consulta deles a essa base de dados, porque lá nos Estados Unidos ele teria que se deslocar até Washington, ir para o NARA, pesquisar, etc., ou investir somas razoáveis de recursos comprando os microfilmes, etc. e tal, e agora ele vai poder acessar e pesquisar. Então eu acredito que isso vai ter um impacto significativo no estudo das relações entre o Brasil e os Estados Unidos no século XX, o que é uma questão extremamente importante para o nosso país nesse momento em que nós vivemos. A primeira fase do projeto Opening the Archives, que nós desenvolvemos lá no NARA a partir de 2013, ela versa exatamente sobre o período 1964-1973, e agora nós estamos estendendo isso para chegar até aproximadamente 1980. Então nessa base os documentos foram indexados individualmente e já estão disponíveis na internet e é possível pesquisá-los no link que nós vamos poder mostrar aqui. Nessa documentação, nós já devemos ter no ar hoje, aí, eu acredito que ao redor de uns 30 mil documentos. Um site remete para o outro, tá? Então, se você entra na página da Brown, você terá um link para a página que está ancorada na UEM. Se você entrar na página ancorada na UEM, você terá um link para a Brown. Eu trabalhei nesse período que eu tive na Brown, na documentação das relações entre o Brasil e os Estados Unidos durante o governo Kennedy, Jânio Quadros e Kennedy João Goulart. Eu estou, inclusive, a organizar um livro com um estudante meu, com José Vitor Lara, sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos durante o governo Kennedy, Jânio Quadros. E a documentação é riquíssima, porque ela mapeou todo o processo eleitoral, então acompanhando todas as tendências, as notícias de jornais, já apontavam a instabilidade do Jânio Quadros, que uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra, e isso eles se preocupavam, né? Se preocupavam, por exemplo, Jânio, durante a campanha eleitoral, fez uma viagem a Cuba, voltou de Cuba elogiando o regime cubano. Isso gerou uma enorme uma celeuma na imprensa, tanto brasileira quanto dos Estados Unidos, e todo esse material ele foi acompanhado, é possível identificar isso na documentação. Quando o Jânio Quadros vence as eleições, então há assim, a primeira coisa, ele era visto como um conservador, mas que fazia um discurso mais à esquerda para ter uma base de apoio da esquerda, uma vez que ele não tinha maioria no Congresso. Então havia alguns que diziam, não se preocupe, porque isso é mais um discurso doméstico, e outros diziam, olha, não é bem assim. Quando ele é eleito, há uma preocupação enorme de se estabelecer relações com o novo governo. E os documentos mostram uma situação de muita agitação, porque Jânio Quadros se recusou a receber qualquer emissário do governo dos Estados Unidos. E aí lá alguns diziam, olha, essa posição dele é porque o nacionalismo lá no Brasil é bastante grande, então ele não quer se mostrar como recebendo emissários do governo dos Estados Unidos, que isso pode ser mal visto, não sei o quê, mas aí vão tentar contatos para buscar uma proximidade, e o Jânio continua numa posição de não receber. Tudo isso gera muitas tensões. Posteriormente, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Cabot, entra em rota de colisão com o Jânio Quadros, e essas relações vão se tornando cada vez mais tensas ao ponto de haver a substituição dele. Isso tudo é mapeado lá.
Tem uma situação bastante incomum também, que ela aparece em alguns documentos, que é o conflito que ocorre envolvendo o Jânio Quadros, envolvendo o Burley, que era um emissário do secretário de Estado dos Estados Unidos e era um diplomata experiente, um homem que já havia sido responsável por uma grande celeuma em 1945, no processo de transição do regime de Vargas para a democracia, e um homem de bastante peso nos Estados Unidos, e ele tinha uma audiência agendada com Jânio Quadros. Jânio Quadros deixou ele e o Cabot à espera um tempão, e quando os recebeu, né, na sala havia uma imagem do presidente dos Estados Unidos, do Lincoln, uma do Marechal Tito e uma do Che Guevara. E aquilo gerou um mal-estar enorme, né? E os documentos acompanham isso, né? Tem muitas outras histórias, mas aí eu apresentei assim um sumário de questões ao acompanhamento da crise e da renúncia do governo Quadros, a preocupação nos Estados Unidos com isso, e nesses dias há uma quantidade muito grande de documentos classificados, ou seja, que não estão públicos ainda, e que no futuro a gente espera poder acessar e ver o que esses documentos diziam desse processo. Esse projeto, que a ideia de desenvolvê-lo, né, partiu lá do professor James Green, o Opening the Archives, com a minha contribuição e agora com essas parcerias com a UFSC, com a UEL, e que nós esperamos ampliar ainda mais, ele tem um eixo importante que é o seguinte: é tornar pública essa documentação para que mais e mais pesquisadores possam se debruçar sobre o assunto e nós termos uma massa crítica a estudar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos e as relações entre o Brasil e os Estados Unidos durante o período da ditadura, para que tenhamos uma elaboração mais sofisticada, mais refinada e consigamos compreender melhor o processo. Sobre a questão específica dessas elaborações que procuram desqualificar o trabalho do historiador, do especialista, o que nós temos que insistir é a história, a ciência política, as ciências sociais são campos de conhecimento que possuem método, que possuem rigor, e por intermédio do uso desse método e do rigor acadêmico, nós produzimos conhecimentos que são validados tanto academicamente quanto socialmente. Quando alguém fica doente, esse alguém procura um médico e o médico vai tratá-lo. Quando alguém quer construir uma casa, alguém procura um engenheiro, ou um arquiteto, ou uma arquiteta, né, ou uma engenheira. Quando alguém precisa voar, quem vai dirigir o avião é o piloto, que foi treinado para isso. Ora, se nós queremos compreender melhor a nossa história pregressa e a nossa história presente, nós temos especialistas para isso. São historiadores, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos. Não é que outras pessoas não possam ter a sua opinião, inclusive têm o direito inalienável ao seu voto, à sua expressão, a se manifestar, mas as suas falas são falas eivadas de preconceito, muitas vezes de desinformação, confundem a aparência das coisas com o que elas realmente são, e efetivamente o nosso trabalho é de criar as condições para que a pesquisa seja efetuada e de efetuar pesquisas e análises que possibilitem compreender melhor essa nossa história. Hoje, nós temos no país
uma disputa por construção de memórias sobre um período recente. E nós estamos tendo uma guinada, né, para uma consolidação de uma memória baseada em mitos, em desinformação. E é importante entender que, em grande medida, essa memória ela é produzida pelos veículos de comunicação de massa. E que no Brasil nós temos uma concentração desses veículos que é colossal, é uma das mais altas do mundo. E o que nós estamos a fazer num projeto como esse é tornar público o instrumental para pesquisa histórica, né, que pode efetivamente contribuir para o avanço do estudo da história, do conhecimento da história do nosso país e de como esse nosso país se relaciona com outros e, portanto, nós vamos aumentar a massa crítica e a capacidade de análise para superar, né, para buscar pelo menos superar, né, essas construções grosseiras que em grande medida falsificam a nossa história e procuram, né? Hoje nós temos a busca de construção de uma memória positiva da ditadura. Uma ditadura que foi truculenta, que prendeu, torturou, matou, desapareceu com pessoas, que concentrou o poder econômico na mão dos ricos, que comprimiu o salário dos trabalhadores e aí por diante. Então veja, o nosso papel como historiadores e agentes políticos nesse processo é criar as condições para que mais pesquisas possam ser feitas, né? Criar as condições para que todos aqueles que queiram se debruçar honestamente sobre o assunto possam ter acesso a essa documentação. Pessoas dos mais diferentes matizes políticos, que usem metodologias diferentes, mas que possam trabalhar sobre documentos e não sobre ilações, invencionices e aí por diante. E nesse aspecto nós precisaríamos dar mais um grande passo, porque nós estamos a tornar público a documentação que os Estados Unidos produziu sobre o Brasil, porque ela está digitalizada. Mas a maior parte da documentação brasileira no campo das relações internacionais, ela, primeiro, não é uma documentação que está digitalizada, segundo, é uma documentação que o acesso a ela é mais restrito, tanto no Rio quanto Brasília, as condições de pesquisa não são as mesmas, né? Portanto, nós precisávamos investir para tornar pública essa documentação também, para que nós tenhamos uma documentação que mostre mais as duas perspectivas sobre essas relações. E com isso, o Brasil ganharia. E precisamos entender, como se faz nos Estados Unidos já há muito tempo, né, que nós temos que nos dedicar a estudar mais os países com os quais nós nos relacionamos e as relações entre nós e esses países. E nesse aspecto, estudar Estados Unidos e estudar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são fundamentais para um país do porte do Brasil no início do século XXI. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido interessante para vocês. O acesso a fontes primárias é algo muito importante na pesquisa histórica. É algo totalmente fundamental para o nosso trabalho. E eu espero que conhecer esse projeto e saber da existência desses arquivos possam ajudar vocês, tanto em trabalhos acadêmicos que vocês venham a fazer no futuro, como também aqueles que, vez ou outra, ficam se perguntando, ok, mas quais são as fontes desses trabalhos de história que as pessoas falam, da academia, etc. Bom, esse arquivo é um bom exemplo. E eu espero que esse vídeo se espalhe e publicize essa informação. Então, se você é estudante de história, professor, entusiasta, não interessa. Pegue esse vídeo, passa adiante, porque quanto mais gente souber disso, melhor.
Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa página do Apoia-se e na nossa loja na Doppel Store. Muito obrigado e até a próxima!